vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo. Porque Cristo não está morto, Ele está vivo. Amém? Cristo está vivo. E Ele não está vivo e eu fico sabendo notícia dEle. Ele está vivo e habitando em nós. Essa é a grande notícia do Evangelho. Nós falamos sobre a obra de Cristo, a obra do Calvário. Para quem ouve a mensagem da graça de Deus, falar sobre a obra do Calvário não é novidade, porque a mensagem da graça é essa. É falar da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus e tudo aquilo que Ele nos entregou com essa obra. Então para nós não é novidade, para nós sempre é esse dia de falar da obra consumada de Jesus. E toda vez que nos reunimos, seja no pequeno grupo ou na grande celebração, nós vamos sempre estar falando daquilo que Jesus fez. Porque a mensagem da graça é essa. E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós vemos algo aqui muito interessante que eu compartilhei hoje com os irmãos. A Bíblia diz: amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto. A ressurreição, ela mostra para nós algumas coisas. Jesus não está ensinando sobre a ressurreição, falando sobre ela, mas Ele está mostrando que na ressurreição, Ele ensina a gente mostrando na ressurreição. A ressurreição de Cristo é um ato de Jesus que nos ensina. É um ato de Jesus que nos mostra quem nós somos e aquilo que nós temos. Essas mulheres chegam até o sepulcro e elas veem que esse lugar onde tinham sepultado Jesus, ele está aberto. E elas vêm aberto e elas entram. Quando elas entram, elas também constatam que ali também não está o corpo de Jesus. Quando elas chegam no sepulcro, ele está aberto. Quando elas entram no sepulcro, Jesus não está. E eu quero ler do início aqui do 1 para vocês, para nós compreendermos um pouco mais. Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. E aí vem o texto que nós lemos. Essas mulheres vão com uma expectativa, mesmo tendo sido dito a elas e a todos que andavam com Jesus, que Jesus ia ressuscitar, e as profecias e os profetas dizendo, Jesus, depois desse episódio, ele encontra os discípulos no caminho de Emaús e ele diz isso, ele diz: olha, vocês parece que não sabem o que diz nos profetas. Jesus ensina sobre os profetas, o que eles dizem. Jesus ensina sobre as profecias. Essas mulheres também sabiam o que estava para acontecer, mas é um momento onde elas, quem sabe, tinham ainda alguma dúvida. E ao ouvir essa palavra, ao ver, a Bíblia diz assim: baixaram o rosto para o chão. Depois você vai ver um texto que é o contrário. O Evangelho mostra para onde nós temos que olhar. Aqui o texto está dizendo que a palavra de Deus, ela se completa, né, irmãos? Toda a palavra de Deus, ela se completa. E a Bíblia diz que elas baixaram o rosto ao chão. Quer dizer, quando que a gente baixa o rosto ao chão? Quando a gente está triste, quando a gente está pensativo em alguma coisa. O porquê? Não estou entendendo. A Bíblia diz que elas baixaram o rosto ao chão. E a palavra de Deus, sempre que eu e você baixamos o rosto ao chão, sempre que você sente tristeza, está abatido, sempre que você está com dúvida, vem a palavra de Deus para você como veio para elas. Porque Deus nunca deixa você olhando para o chão, Ele quer que você olhe para Jesus. E a palavra é: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque vocês estão aqui procurando como se algo tivesse acabado. Algumas vezes parece que algumas coisas na nossa vida estão no final. E aí vem a palavra de Deus para nós dizendo assim: não, é um novo começo para você. É um novo começo. Aquelas mulheres pensaram que era o fim de tudo. Baixam a cabeça, mas a palavra de Deus sempre vem. Irmão, a palavra de Deus sempre vem para te animar.
sempre vem para fazer você olhar para o lugar certo. Não é para olhar para a decepção, não é para olhar para as coisas para as dúvidas. Mas ele vem dizendo, olha, você precisa olhar para aquilo que já foi falado. Ele vive. Olha para o Cristo vivo, aquele que vive. Eu quero falar um pouquinho sobre essa ressurreição de Jesus. O que a palavra sobre a ressurreição, ela mostra para mim e para você. Primeiro, a ressurreição de Jesus, ela me mostra que aquilo que Deus fala é a verdade. As profecias falavam que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Tudo aquilo que Deus fala sobre mim é verdade. Tudo aquilo que Deus fala sobre você é verdade. Se Deus fala que eu e você somos santos, é porque é verdade. Se Deus fala que eu e você somos amados, é porque é verdade. Se Deus fala que eu e você somos mais que vencedores, é porque é verdade. Tudo que Deus fala é verdade. Amém, irmãos? Essas mulheres estavam vendo Jesus ressuscitado, vendo ali a obra da ressurreição, sabendo sobre a obra da ressurreição. Mas a ressurreição está dizendo assim, viu? Deus falou e é verdade. Deus falou e é verdade. Deus falou que aquele que crer é salvo. Pela graça sois salvos. É verdade ou não é? É verdade. Tudo que Deus falou é verdade. Tudo que Deus fala é verdade. Então, o primeiro entendimento é o que Deus fala, ou o que Deus falou é verdade. Agora eu quero ler com os irmãos Colossenses 3:1. Vou ler alguns textos aqui junto com vocês. Diz assim, portanto, já que vocês... Mas é sobre a ressurreição de Jesus, não é, irmão? Não é sobre a ressurreição de Jesus? O texto diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto. Mas elas não baixaram a cabeça? Mas agora o texto diz, procurem as coisas do alto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo. A ressurreição não fala só aquilo que o que Deus fala é verdade. Mas a ressurreição também diz que Jesus ressuscitou e você ressuscitou com Ele. A ressurreição de Jesus não fala da ressurreição de Jesus apenas, mas fala da nossa ressurreição. A ressurreição está dizendo assim, olha, uma velha vida e uma antiga vida acabou. Jesus agora é um Cristo ressurreto. E você também, a ressurreição fala de você. Diz que uma velha vida e uma antiga vida não existe mais. Você ressuscitou com Jesus. Ressuscitando com Jesus é tudo novo na sua vida. Olha quanta mensagem tem a ressurreição. Nós podíamos, a ressurreição, fazer uma série de mensagens sobre a ressurreição. Dá uma série de mensagens sobre nós falarmos sobre isso. A ressurreição fala que aquilo que Deus fala é verdade. Fala que Cristo ressuscitou e eu ressuscitei com Cristo. Então, como aquelas mulheres baixaram a cabeça, não, a ressurreição, a mensagem é diferente. A ressurreição é, portanto, já que vocês ressuscitaram, procurem as coisas que são do alto. Onde Cristo está, Cristo não está embaixo. Cristo não está na derrota, Cristo não está na tristeza, Cristo não está nas coisas ruins. Cristo está nas coisas do céu, nas coisas do Pai. Procurem as coisas do alto. Por isso aqueles homens, aqueles anjos que aparecem assim, o que vocês estão de cabeça baixa? Que negócio é esse? Vocês estão procurando quem vive entre os mortos. Vocês estão procurando alguém que agora está vivo, mas vocês estão procurando no lugar errado, porque você está procurando onde tem morto. Você tinha que estar olhando para onde tem gente viva, porque esse Cristo é um Cristo vivo. Aleluia. Romanos 4:25. Olha só que poderoso. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. A morte de Jesus fala do perdão. A ressurreição fala da justificação. Foi morto pelos nossos pecados. Mas diz que a ressurreição de Jesus, ela está dizendo assim, vocês se tornaram justos. Vocês são justos diante de Deus, como Deus me vê.
A religião, ela chama as pessoas de pecadores. Todos nós somos pecadores. Nós pecamos. Nós pecamos. Não é? A religião, ela vai dizer para nós que nós somos pecadores. O Evangelho chama a gente de santo. O Evangelho chama eu e você de amado de Deus. O Evangelho chama eu e você de justos. Nós somos justos, sim, a ressurreição diz que eu sou justo. Quando Cristo ressuscita, Ele está me dizendo assim: olha, você é justo. Eu aprendo isso na ressurreição. Hoje não é um dia para saber que tem um Cristo vivo, mas saber que eu também estou vivo e justificado. Que a vida que eu tenho é uma vida de justo agora. Que Deus me vê como alguém justo. Na religiosidade a gente não entende isso, porque sempre chamam a gente de pecador. Nós pecamos. É um estado, mas a nossa posição é de justo. Você pode ter pecado às vezes hoje, quem sabe, com certeza, certamente, todos nós. Um estado, mas a nossa posição é de justo. Deus me vê limpo. Deus vê você limpo. Senão, não, para que daí a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus? Se fosse para um pastor estar me chamando de impuro, se fosse para um líder estar me chamando de pecador, para que a cruz? Não, a cruz não me chama de pecador. A cruz me chama de justo. Na morte, a morte fala do perdão dos nossos pecados. Ressurreição, eu ser justo. Hoje pela manhã nós falamos muito sobre isso aqui. Eu fiquei acho que mais tempo até falando sobre a justificação hoje pela manhã. E terminando o culto, os irmãos sempre falam que nós conversamos ontem na limpeza do prédio novo, na reforma. Conversamos à noite com os irmãos, com alguns irmãos que nós estávamos reunidos ontem à noite. E a gente constata a mesma coisa. Quando você ouve o Evangelho da Graça, você não aceita ouvir outra coisa. Quando nós começamos hoje aqui, antes de iniciar o culto, os irmãos estavam falando a mesma coisa ali fora. Depois que você ouve o Evangelho da Graça, você não aceita outro Evangelho. Que não há outro Evangelho. Eu fui perdoado e eu também fui justificado. O que é ser justificado? Olha, Deus, Ele não olha para mim apenas como alguém sem pecado. A justificação, ela fala que eu não devo mais nada. Eu não devo nada. Além de eu ter sido perdoado dos meus pecados, Deus, a justificação diz, Deus não lembra mais. É como se eu não tivesse nunca pecado. Mas nós vamos falar disso noutros dias. Colossenses 2:10, irmãos. Então a ressurreição também fala da justificação. Colossenses 2:10 diz assim: e por estarem nele, está onde, irmãos? Nele. Você está no pecado ou está nele? Nele. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós vamos ler até o 15 aí. Vocês receberam a plenitude. Deixa aí um pouquinho só no 10. Então, por estar em Jesus, eu recebi a plenitude. Eu preciso ainda me encher de Deus? Eu preciso ainda buscar a Deus? Eu não tenho Deus ainda e eu preciso trazer Ele para mim? Não, eu recebi a plenitude porque eu estou em Cristo. Versículo 11 diz assim: nele também. Então vocês estão nele e receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A circuncisão é o menino nascia, logo alguns dias os judeus levavam para a circuncisão, tirar do órgão genital um pedaço de carne, vamos dizer assim. Era remover um pedaço de carne. Isso é circuncisão. Isso é ser circuncidado. Era uma aliança do povo de Israel. Era um ritual deles. E a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, nele também vocês foram circuncidados. Quer dizer, em Jesus, nós não fomos exteriormente
marcados por uma aliança com Deus. Não é exterior. Quando você chega num lugar legalista, eles querem transformar você de fora para dentro. Venha para a minha igreja, irmão, agora coloque esse terno, essa roupa, essa Bíblia, e agora você anda diferente. No Evangelho não, o Evangelho começa por dentro, começa a compreender a obra do Calvário, começa a compreender sobre o amor de Deus, e a transformação vem de dentro para fora. Porque a transformação, a circuncisão, ela não é de fora para dentro. Não é uma aliança externa, é uma aliança interna entre Cristo e você. E ele diz assim, olha, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, não é o homem, não é uma obra do homem em mim, não é uma obra do homem em você, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Versículo 12. Isso aconteceu, quando que aconteceu isso? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé. Então nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Com Cristo você morreu, com Cristo você ressuscitou. Ele diz assim, mediante a fé no poder de Deus. Lembra que há uns 2 domingos atrás nós falamos o mesmo poder que ressuscitou Jesus, Efésios, né? O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que está em nós agora. O mesmo poder. E ele diz assim, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É esse poder, pode voltar ali um pouquinho, é esse poder que a palavra de Deus está dizendo aqui, sobre a morte, a ressurreição, sobre essa circuncisão feita por Jesus. Tudo isso aconteceu pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pode passar, 13. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na circuncisão da sua carne. Quer dizer, nós estávamos mortos em pecado. Irmão, morto pede alguma coisa? Morto faz o que, irmão? O que morto faz? Nada, morto não faz nada. Por isso eu e você não aceitamos Jesus primeiro. Ele nos encontrou. E eu vou mostrar para vocês. Você não aceita Jesus primeiro. Morto não se aceita Jesus. O morto vai dizer o quê? O morto não aceita Jesus. Foi Jesus que vivificou, me deu a fé, e aí eu posso crer. Mas tudo começou nele. Eu já vou mostrar para você como foi ele que encontrou você primeiro. Mas olha só, diz assim: quando vocês estavam mortos, não ouviam, não falavam, não faziam nada, em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Foi você ou foi Deus, irmão? Foi Deus. E ele diz assim: Ele nos perdoou todas as transgressões. Não ficou nada para trás. Você não deve nada. Ele perdoou todas as transgressões. Totalmente perdoados. Você é perdoado. Você sabia que você é perdoado? Ah, eu sei, pastor, fui perdoado por ontem, mas hoje não, você é perdoado. Você não estava só perdoado, mas você é. Você é para sempre perdoado. Todas as transgressões. Olha só agora, irmãos. 14. E cancelou o escrito de dívida. Ele cancelou. Você sabe aquelas promissórias? Você conhece? Quem conhece? Conhece promissório, irmão? Conhece? Eu acho que os jovens aí não conhecem, né? Mas quem conhece promissória sabe o que é? E está ali o nome, né? Está devendo. Mas a palavra de Deus diz assim: havia uma dívida. Havia ou não havia? Havia. Ele perdoou todos os pecados. Aí diz o texto: e cancelou o escrito de dívida. Quer dizer, a dívida já era dívida. Não há mais dívida. Cancelou. Mas essa escrita de dívida, ela consistia de ordenanças. Faça, não faça. Essa dívida consistia de ordenanças. Se você vive assim com Deus, tenho que fazer para Deus me salvar e fazer para Deus me abençoar, você está debaixo de ordenanças. Essa escrita já foi rasgada.
Você está vivendo em uma dívida que não existe mais para Deus. Isso é a religião que colocou em você. Mas ela não existe mais, o Senhor rasgou. Ela consistia de ordenanças. E além de ordenanças, ela era contrária. Porque ordenava, mas você não conseguia cumprir. Então é contrária. Não ajudava você, era contra você. Hoje pela manhã eu liguei a televisão antes de vir para o culto da manhã. Aí eu estava olhando ali o Galpão Crioulo e depois dá o negócio de pequenas empresas, grandes negócios. Daí eu coloquei um pouquinho ali, antes de sair, toca um pouco de gaita ali, ouço um pouco, daí dá o pequenas empresas, grandes negócios, olho um pouquinho. Às vezes eu venho bem cedo, né? Às vezes eu olho um pouquinho antes de vir. Misericórdia. Aí eu estava olhando ali, aí deu um intervalo e eu troquei de canal, porque controle na mão, não consigo ficar. Aí comecei a trocar de canal, apareceu uma igreja lá, uma denominação. Aí coloco as tábuas dos 10 mandamentos. Isso não é para as pessoas saírem dali abençoadas. Isso é para oprimir. O Senhor Jesus, ele alertava e dizia assim: vocês colocam um jugo pesado sobre as pessoas, nem vocês cumprem. Jesus falava para os líderes religiosos. Vocês se impõem para eles, olha, coloca os 10 mandamentos aqui. E eu fiquei olhando aquilo ali e disse: o Galpão Crioulo é melhor. Entende? É opressão, porque consistia de ordenanças e era contrária, porque ninguém conseguiu cumprir, só Jesus. Mas as pessoas estão aí nas igrejas numa tentativa de agradar a Deus por mandamentos, por ordenanças, e olhando, e qual é o mandamento, e para isso, e para mim recebeis de Deus, qual é o sacrifício que eu tenho que pagar, o que eu tenho que fazer. Não, isso tudo é contrário, porque você não consegue. Você jejua 2 dias, termina o seu jejum, você faz alguma coisa que você considerava que não deveria, e diz: o que adiantou o jejum? É contrário, você já fica com a culpa, com a condenação. Sobe um monte, vem 3 da manhã de lá, desce o monte cansado, orou, viu foguinho, tudo aquele negócio, passou uma sombra, e diz: olha, o diabo está furioso. Aí chega em casa e diz: oh, maravilha, foi um negócio, um monte. Aí dá 10 horas da manhã, que você dormiu ali, foi para casa, chegou 4 horas da manhã, dormiu, deu 10 horas da manhã, você também fez alguma coisa que você não gostaria de ter feito, e já vem a culpa. Você olha e diz: o que adiantou ir no monte? Porque é uma tentativa desenfreada de agradar a Deus, de ter unção, de ter o Espírito Santo e de ter tudo aquilo que Jesus já deu. Em Cristo eu tenho todas essas coisas. Mas isso foi tudo cancelado. E ele diz assim, que consistia de ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, versículo 15. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O triunfo de Jesus na cruz foi o nosso triunfo. A vitória de Jesus na cruz foi a nossa vitória. Aleluia! Glória a Deus! Com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. Ele vence na cruz, eu venço também na cruz. Aleluia! Eu e você agora, nós não precisamos de uma corrente da vitória. Porque, primeiro que nada mais nos acorrenta, nós somos livres, amém? Nós agora andamos na vitória de Cristo, crendo nessa vitória. Eu disse para você que eu ia falar para você que não foi você que encontrou Jesus, mas foi Ele que encontrou você. E eu vou falar para você agora por que eu digo isso. Que não é você que o aceita primeiro. Porque morto não aceita nada. Você pergunta para um morto: ontem à noite eu recebi uma ligação de alguém dizendo assim: pastor, eu vou passar o número de uma pessoa que está com um problema nos pulmões e quer aceitar Jesus porque está com medo de morrer. Eu pensei: meu Deus, o que a religião fez com essa pessoa, né? Ele está com medo de morrer e ir para o inferno, então ele quer aceitar Jesus.
E claro que não dá para entrar em detalhe com essa pessoa de pregar um monte de coisa que a gente aqui já vem há anos falando. Não tem como entrar num detalhe. Mas hoje, até agora mesmo, antes de começar o culto, eu recebi o telefone. Era para ter atendido ontem de noite essa pessoa, com problema nos pulmões, com medo de morrer e ir para o inferno. Então ele quer aceitar Jesus. Então a religião diz para nós que nós temos que ir lá buscar Ele. Mas Ele buscou a gente primeiro. Se essa pessoa já tem esse temor, mesmo não tendo esse entendimento, ela crê que Jesus pode salvar. E crê que Jesus salva, basta. Basta. Olha só, irmãos. Tem vários textos aqui, você vai ver que ninguém, depois da ressurreição, que procurou Jesus, encontrou Jesus. Ninguém que procurou, encontrou. Todos que estavam ali foram encontrados por Ele. Jesus encontra Simão, Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, Jesus encontra todos. Todos foram encontrados. Quem estava procurando Jesus não o encontrava, mas Ele encontrava eles. Eu vou ler um pouquinho só, irmãos, dava outra mensagem aqui, mas eu quero ler com vocês aqui para vocês verem como é lindo esse amor de Deus por nós. Como é lindo esse amor de Deus. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto eles conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Não foi você que veio caminhar com Jesus. No decorrer da vida, Jesus chegou para caminhar com você. Jesus chegou e começou a caminhar com eles. E diz o texto assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Era exatamente como nós. Estávamos vendados, impedidos de saber que nós tínhamos a companhia plena do Senhor na nossa vida. E ele diz assim, 17: e lhes perguntou, Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Olha como Jesus é divertido, irmão. Jesus é divertido. Tem gente que acha que o céu é um negócio, que Deus está lá assim, analisando a gente aqui, olhando sempre meio raivoso, né? Tem gente que não, Jesus é divertido. Eu vou mostrar para você como Jesus é divertido. Olha como a gente fala aqui, né? Jesus está tirando os discípulos ali. Sobre o que vocês estão conversando? Agora olha só outra pergunta que Jesus vai fazer. Ele diz assim: sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, lhe perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Olha para quem ele estava falando, para Jesus. Será que você não sabe? Agora Jesus responde e diz assim no 19: que coisas? Perguntou Jesus. Viu, irmão? Você acha que Jesus é bravão com você? Jesus, como assim? O que vocês estão conversando? Ele já sabia. Mas você não sabe as coisas que aconteceram? Mas era dele mesmo. Ele disse: que coisas? Agora vem mais. Ele diz assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus, de todo o povo. Imagina Jesus ouvindo, irmãos, isso. Diz, não sabia. Diz assim, 20. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Olha ele contando, irmãos. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Jesus dizendo: não acharam. Estava ali, né? Ele diz assim: voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Mas Jesus já tinha falado tudo isso. As profecias dizem isso. Jesus ensinou isso. E ele diz assim, 24: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram.
Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, lei e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus teve que falar de novo. É porque Ele ama a gente. Ele fala de novo. Se é para você entender, Ele fala quantas vezes for preciso. Você não se preocupa com aquele familiar que está ouvindo, ou aquele amigo que está ouvindo sobre a graça e diz: mas eu não entendo, como que vocês não precisam fazer nada? Não se preocupa, Jesus vai explicar para eles de novo. Vai ser explicado de novo. Agora olhe só, diz assim, 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: olha só, irmãos, não estavam queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E diz assim: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles no partir do pão. Que poderoso, irmãos. Jesus foi reconhecido por eles no partir do pão. É reconhecida a graça, o amor de Deus é no partir do pão, na carne de Jesus, na cruz. É reconhecido que Ele é o amor da nossa vida. Eu disse para você, na ressurreição a gente vê que o que Deus fala é a verdade. Na ressurreição eu vejo que eu ressuscitei com Jesus e a velha vida não existe mais. Na ressurreição eu vejo que não fui eu que fui ao encontro dele, mas como aquele pai do filho pródigo que de longe viu o filho e saiu correndo para abraçar. É assim que o Senhor Jesus veio ao nosso encontro. A ressurreição fala que não foi você, foi Ele. Que não é de você, é dele. A ressurreição diz que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ali Jesus estava falando com eles lado a lado e caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. Aparece também a Simão e ele tem algumas aparições. Mas eu e você não é assim. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, Ele veio depois morar em nós. O Cristo que ressuscitou e apareceu para eles é o Cristo que ressuscitou e vive em nós. Aleluia. Eu dizia o seguinte hoje de manhã para os irmãos: nós vamos fazer a inauguração do prédio agora em maio. Não a inauguração da igreja, porque a inauguração da igreja Jesus inaugurou. Começou no Calvário e a festa de inauguração terminou no Pentecostes. Mas nós vamos fazer a inauguração do prédio novo, porque o nosso Jesus, Ele está vivo dentro de nós. Amém, irmãos? Túmulo vazio, vida cheia. Vamos orar juntos?